Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de língua espanhola. Eu sou a professora Lucrécia e depois de uma semaninha de descanso, a gente está retomando nossos estudos para dar continuidade, nos concentrando, ok? Então, hoje a gente vai estudar acento diacrítico, também conhecido como acento diferencial, ok? Na língua espanhola nós temos uma série de palavrinhas, por exemplo, el, tá? Que muitas vezes nós temos que colocar um acento em ele para diferenciar se ele é um artigo ou se ele é um sujeito, tá? Não esqueçam que el sin acento é o. Por exemplo, el coche, o carro. E acento, com acento, él seria ele. Então, él es mi hermano. Ele é meu irmão. Então, é isso aí o que nós chamamos de acento diferencial. Muitas vezes você vai ter que colocar uma tilde, que é acento, tilde, para poder diferenciar de que tipo de aspecto da gramática a gente está falando, tá? Então, já vou aqui a emparelhar nos meu slide para que seja mais fácil. Acho que aqui. Ótimo, você está enxergando ali. Então, vamos a ver aqui. Acento diacrítico. É importante, eu vou falar uma coisa, esse tipo de assunto, ele se relaciona muito com as palavras graves, esdrújulas, sobresdrújulas, agudas, que seriam oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, ok? Então, geralmente, quando a gente aprende acentuação gráfica, também tem que aprender acento diferencial, ok? Eu, para ser sincera, não lembro o número do capítulo, eu não achei no nosso livro de espanhol um capítulo que falasse só e unicamente de acento diacrítico ou de acentuação de palavras, tá? Ele só menciona muito por encima o hiato, né, que é outro tipo de acentuação também, tá? Mas vamos a começar dando acento diacrítico e se a semana que vem a gente pode rever um pouquinho de graves, agudas, sobresdrújulas, etc., né? Acentuação gráfica na língua espanhola. Eu já expliquei isso, né? Foi um pouquinho mais no começo, antes de nós entrarem para ser sincera, antes de nós entrar na quarentena, tá? Então, estamos falando de lá por março. Mas não faz mal, a gente vai rever, tá? A gente não se preocupa. Então, vamos aqui. Que é o que é o acento diacrítico? Então, o acento diacrítico é aquele acento diferencial, também chamado tilde na língua espanhola, tá? Então, em vez de colocar acento, nós chamamos também de colocar tilde, tá? Não esqueçam que na língua espanhola só tem um tipo de tilde, que é aquele sinal que você está vendo ali, tá? Na linha onde fala é representado pelo sinal e o acento. Ok? É o único acento que nós temos na língua espanhola. A gente não tem crase, a gente não tem circunflexo, tá bom? A gente não tem C cedilha, tá? Então, esse tipo de coisa você já tem que estar sabendo que a gente não possui dentro do nosso sistema gramatical, tá? Então, essa tilde vai ser empregada justamente para diferenciar as palavras que têm a mesma grafia, ok? Que se pronunciam da mesma maneira, tá? Que a única diferença delas é justamente a tilde. E que para elas não criar um aspecto de ambiguidade ou não ter sentido na nossa frase, ou não entender o que está escrito porque você não sabe se é sujeito, se é pronome, se é verbo, se é artigo, nós temos que colocar o acento, tá bom? Todas elas são monossílabas. Isso quer dizer que são palavras que não separam, tá? Não se separam, elas são únicas. El,
más, de, se, van a ver, todos eles são palavras monossílabas, ok? Muito bem. Vamos começar então com o primeiro, que é os casos mais comuns, tá? Então eu coloquei ali como exemplo 3, mas vão ver que são 12 palavrinhas. E eu coloquei um exemplo de cada um para deixar bem em claro, tá? Então, el sem acentos é um artigo definido masculino, tá? Significa que todo o que você tenha com coisas masculinas, você, de maneira singular, você vai usar, tá? Agora, ele com acento é um pronome pessoal, que é o que acabei de falar, seria ele, tá? Então, vamos ver aqui os exemplos. Letra A. El misionario se fue a Brasil. Lo que continua é a tradução da língua portuguesa, tá bom? Da frase para você entender, caso você não compreenda, tá? Él es mi hijo. Ele é meu filho. Se nós comparamos essas duas frases e comparamos com a língua portuguesa, você vai ver que existe uma grande diferença com a língua de vocês. Vocês colocam o missionário, né, foi ao Brasil, para o substantivo masculino singular. Agora, quando a gente fala de sujeito, de pronome, vocês usam ele, né? Então, para nós, não existe essa diferença. E como estamos falando de sujeito, de pronome pessoal, ele sempre vai ser acentuado, porque ele é importante, então acentua, tá? Mi, pronome pessoal, de primeira pessoa. A mim me gusta, ok? Se acentua. Agora, mi, temos dois tipos de mi, sem acento. Pode ser o adjetivo possessivo, por exemplo, mi mochila. E do outro, a nota musical. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Esse mi, nota musical, se refere a esse, tá? Nota musical, mi. Tá bom? Então, todas elas não vão ser acentuadas. Repare como o pronome, tanto para ele como para mim, precisa ser acentuado. Pronome é muito importante, mas cuidado, não sempre você vai acentuar todo o que seja pronome. Ah, vou colocar acento em todos os pronomes. Não, pelo amor de Deus, não faz isso. Não, tá? Unicamente nós temos ali alguns. Ele, mi, ok? Então, aí os exemplos. A mim me gusta muito. A mí me gusta, ahí hay un pequeño error de digitación, a mí me gustan mucho los libros, porque es plural, ok, gustan. Esta es mi casa. Reparen que você vai utilizar sempre el mi quando nós temos um substantivo do lado, porque estou falando casa, casa é um objeto. E outra coisa, não existe minha, tá? Não se usa minha casa, não. Não esqueçam que minha é um pronome, tá? É um pronome possessivo. Você não pode usar ele quando você tem um substantivo do lado, ou seja, casa. Nem para casa, nem para carro, nem para mochila, nem para nada. Você usa a expressão corta, né? Mi, tu e su, tá? Mi casa, tu casa, su casa. Isso aí é adjetivo possessivo e se deve utilizar sempre com substantivos, tá? Repara ali embaixo que estou falando justamente o adjetivo possessivo tu, que você vai diferenciar do pronome pessoal, que é a mesma coisa que na língua portuguesa, tu. Geralmente muitas pessoas do Rio Grande do Sul falam com tu, não é? Muito bem. Em espanhol, todo se usa com tu. De onde tu eres? Como tu te llamas? Esse tu que indica nome, que indica pessoa, que indica sujeito, sempre vai ser acentuado. E a diferença que existe com o tu adjetivo, porque o tu adjetivo precisa de substantivo singular do lado, que pode ser feminino ou masculino. Tu casa, tu coche, tá? Então, veamos aqui os exemplos. Não conozco tu amigo. Amigo es sustantivo masculino, por tanto, tem que levar el tu, sem acento.
Tu sabes hablar espanhol. É fácil identificar quando a gente fala de tu sujeito e tu adjetivo, ok? Primeiro, porque tu, para usar o tu com acento, tu tem um verbo sempre do lado. Sempre o verbo está do lado. Como tu te llamas, de donde tú eres. Tú sabes hablar español, ¿tá? Entonces, no es complicado. Repare que en esos primeros 3 casos, todo lo que es pronombre es acento. El pronombre, mi pronombre, tu pronombre, siempre acentuado. Ahí tenemos otros 4 casos, tá? Então, nós temos o caso da preposição de, letra D do abecedário, né? A, B, C, D, tá? Y letra D acentuado porque es imperativo. Ejemplo, este libro es de Juan, procedencia, origen, de alguien, ¿tá? Dele más dinero. Ese dele es imperativo. Vem do verbo dar y el le es el pronombre, ¿tá? Entonces aquí nós temos complemento indirecto, ¿ok? Dele más dinero, por eso. Y no esqueçam que en los complementos, cuando falamos de pronomes complementos, você utiliza en 3 oportunidades. Quando você tem o verbo no imperativo, por isso que está todo junto, dele. Quando você tem, por exemplo, em infinitivo, amarte mucho, tá? E en el gerúndio, comiéndote a besos, tá? Então, tudo isso são em 3 casos, tá bom? ¿Qué acontece con se? Bom, nós temos el se del pronome, en este caso es pronome complemento verbal, ¿tá? El se del imperativo también va a ser acentuado y el se de presente indicativo del verbo saber, ¿tá? Yo no sé tu nombre, acentúa. Yo no sé dónde está Pablo, ¿tá? Ejemplo A, Juan se duerme. ¿Qué acontece aquí? O verbo dormir es un verbo que va a precisar en esa frase un complemento. Esse complemento se dá sempre na terceira pessoa. Então, presta atenção, você usa me para a primeira pessoa, te para a segunda pessoa, que é tu, e se para a terceira do singular. Então, por exemplo, ella se llama María. Él se llama Juan. Ese se es complemento del verbo, ¿tá? Entonces no tiene que ser acentuado. Sé justo, vem del imperativo, del verbo ser, ¿tá? Reparen en portugués fica seja. Reparen que vocês utilizan el verbo en presente o subjuntivo, seja justo. En español, ser justo viene de orden. Entonces, aquí nós temos una diferencia de estructuras verbales diferente con su lengua. Nós usamos el imperativo del verbo ser y vocês usan o presente o subjuntivo. Y el otro ser, como eu falei, pode ser o ejemplo, no sé tu nombre. Número 6, sí, que puede ser una conjunción, ¿tá? Condicional, ¿tá? Si llueve, no voy a la escuela. Es condicional y sirve para eso, justamente para condición. Si nota musical, do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿tá? El sí de pronombre, que es de pronombre afirmativo, sí, acepto, sí, voy a comprar. Y el sí de adverbio también, ¿tá? Entonces, ¿por qué? Porque es un adverbio de afirmación, ¿tá? En ese sentido, adverbio de afirmativo, ¿tá? Ejemplo, si llueve, no salgo. Entonces, aquí ese sí es una conjunción condicional. Es una condición. Si llueve, você no va a salir. Él puede sobrevivir por sí solo. Él cumple función adverbial, ¿tá? Adverbio, no de pronombre. 7. Más conjunción adversativa, lembrando que ese más de conjunción adversativa es el mismo más do portugués, que también en español se usa mucho pero, ¿ok? Más adverbio comparativo, no esqueçam que ese más también es un adverbio de
de quantidade, mais, menos, tá? E aí diz advérbio comparativo porque você utiliza ele para comparar. Mais grande que, mais bonito que, tá? Então é um advérbio para comparação. E esse mais de substantivo que vem del signo mais, de adição, tá? Mais, tá bom? Mais. Exemplo. Quise arrendarlo, mas se sale muy caro. Me sale muy caro. ¿Tá? Então, esse más cumple función adversativa. ¿Es esta la iglesia más antigua de la ciudad? Lo estamos viendo aquí que es un adverbio de comparación. ¿Tá? Es de la ciudad, es la iglesia más velha, mais antiga, perdão, da cidade. Tá bom? Um, 8, 9 y 10. Estamos ya casi finalizando para poder ingresar en las cuestiones. T. T de pronome, T de letra T o T de substantivo que significa ya. Olha que engraçado, la palabra T significa ya. Te extraño. Olha só a tradução de te extraño. Sinto sua falta. E é verdade, gente. El verbo te extraño no significa de, nossa, estranho mesmo, como seria no português. Significa ter saudades, sentir a falta de alguém. Tá? Então, neste caso, esse T não pode ser acentuado, primeiro, porque ele está complementando um verbo. Reparem que aqui também acontece a mesma coisa que acontece com o C. Tá? El C também é complemento verbal. Tá? Então, não pode ser acentuado. E quero té de naranja significa chá de laranja. Então, você tem que colocar esse acento, porque ele cumpre função de substantivo. Tá? Para todo tipo de chá, todo tipo de té, você acentua. Aún. Aún es un adverbio de tiempo, ¿ok? Y significa ainda. ¿Tá? Significa también todavía. Reparen que ese todavía da língua española, que también existe en portugués, no significa la misma cosa. Aún y todavía son sinónimos, significan ainda. Ese aún, que es una conjunción que significa inclusive. Aún los pequeños entienden. Tá? Até mesmo os pequenos entendem. Tá? Então, aqui a função de conjunção. La ropa no se ha secado aún. Ahora, repara a tradução, a roupa ainda não secou. Né? Então, em cima ele tem uma função de inclusive, tá? E embaixo a função de ainda. 10. Solo, substantivo. Solo de o adjetivo, tá? De sozinho, né? Por falar, né? Por sozinho, ele não tem que levar acento. E el solo de advérbio, tá? É como falar unicamente ou somente. Lembrem que todo lo que tenha que ver unicamente e somente, eles sempre vão ser advérbios. Por isso que esse solo tem que ser acentuado. Sempre que ele dê esse sentido de unicamente ou somente, sempre acento. Los solos de violín, ¿tá? Los solos en el sentido del som, ¿tá? Estaré solo un mês, estarei somente um mês. E ali embaixo eu coloco aqui, no caso da palavra solo, no sentido de advérbio, eu utilizo o acento diacrítico para deixar claro que se trata do advérbio. E não o adjetivo solo, de sozinho, tá? Solo, sozinho. Estou só neste quarto. Não, não tem que ser acentuado. Tá? Estou sozinha nesse quarto, também não precisa ser acentuado. Tá? Só quando você coloca o sentido de unicamente de sua mente. A ausência do acento poderia mudar o sentido da frase. Para estarei sozinho um mês. Reparem, se a gente não colocar o acento, você vai falar estarei sozinho um mês. Mas eu quero falar que estarei somente um mês. Então, principalmente com aún e com solo, você tem que prestar muita atenção, tá? O detalhe dessa frase, tá? Para ver se leva ou não leva o acento, tá?
Começam as questões, né? Então, a primeira fala assim: assinale a frase que apresenta erro de acentuação diferencial. Juana compró libros para mí. Tenemos que estudiar más sobre los griegos. Necesitas averiguar si él viene esta noche. ¿Cómo te llamas? Sé hablar alemán, italiano y francés. Esa respuesta es letra D, porque esse T cumple função de pronome e complemento verbal, tá? Então, ele não pode levar acento. Tu vai colocar T em acento só para falar de chá. Té de gengibre, té de limão, té de manzana. 2. Según el acento diacrítico, señala el análisis correcto. A. T, sustantivo. Acabé de hablar de eso ahora. Mi, adjetivo posesivo con acento. C con acento es pronombre personal. O D con acento, sustantivo, letra del alfabeto. El único que es correcto justamente es T, por ser sustantivo. Significa ya. Porque ese mi não pode levar acento porque para ele ser um adjetivo possessivo, ele não pode levar acento. Se, quando ele cumpre função de pronome personal, também não pode levar acento. Então, por exemplo, se quero que seja adjetivo possessivo, vou falar mi mochila, sem acento. Como se llama tu hermana? Sem acento. E letra do alfabeto, nenhuma letra do alfabeto leva acento, gente. A, B, C, D, E, F, G. Não coloca acento porque não levam, tá? E ainda ele quer te confundir porque ele fala substantivo, letra do alfabeto. 3. Apunta a frase cuyo monosílabo subrayado debe llevar acento. A. Te deseo muchos éxitos. B. Ricardo sí es rico. C. ¿Dónde está mi corbata? Corbata significa gravata. D. De pronto llegó el autobús. De pronto llegó o ônibus. Autobús, ônibus. Letra B, porque ele cumple função de pronome de afirmação? Sí, tá? Ricardo sí es rico. Estou afirmando que Ricardo é rico. Tá? Lá em cima, para ele ser acentuado, T, ele teria que ser já. E aí fala te deseo. Deseo é um verbo. É como dizer te desejo. Né? Então, não pode ser acentuado. Mi corbata no pode levar acento, porque cada vez que temos algum substantivo do lado, você não pode acentuar os adjetivos possessivos. De pronto chegou o autobús. De, preposição de, por si só, não pode ser acentuado. El monosílabo subrayado que debe llevar acento está en. Esta palabra se escribe con D mayúscula. Me gusta el té con mucho azúcar. Dame un poco más de hielo. Si vienes, te espero. ¿Cuál de estos tiene que elevar el acento? Letra C, porque estoy falando más de cantidad, adverbio. ¿tá? Entonces, más hielo. Dame un poco más de hielo. ¿Por qué no puede ser letra A? Porque D mayúscula, estamos falando da letra do alfabeto y no se escriben, las letras del alfabeto no tienen que levar acento. Me gusta el té con mucho azúcar. Té está certinho, né? Porque té significa chá. Só que a frase está marcando el. Esse el cumple função de artigo, tá? O chá. Tá bom? E embaixo, na conjunção condicional, se você vier, eu espero você. Tá bom? Então, é condicional mesmo. Aí, ela ficou aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu tenho que fazer. Eu acho. Aí ficou melhor. Muito bem. Última questão daqui. ¿No queda más con acento? Remedio. Hay que estripar. Muito bem.
En cuanto a los aspectos lingüísticos de la viñeta, es correcto afirmar: A, queda, en la viñeta se utiliza como con el mismo sentido del portugués. B, más lleva tilde diacrítica. C, remedio, es una palabra esdrújula, por eso no lleva tilde. D, hay es la primera persona del presente del indicativo del verbo, a ver, dice ahí. Ah, sí, del verbo haber. Y me quedo aquí. Y letra E, estripar en el contexto es sinónimo de llenar. Muito bem. Então, assim, gente, olha só. Qual será a nossa resposta aqui? Vamos ver. Voy directo para la respuesta, que es letra B. ¿Tá? Mas llevas tilde diacrítica, sí, está correcto, porque está falando que não tem jeito, não tem mais jeito. Tem que estripar, ou seja, vai ter que abrir o estômago e tirar as moedas, o dinheiro que ele tem ali dentro. Tá bom? Por que letra A não pode ser? A palavra queda não tem o mesmo significado del português. A palavra queda, que vem del verbo quedar, significa ficar, combinar. Ok? Então, tem que ter cuidado, tá? Então, por exemplo, hoje me quedo em casa. Hoje eu fico em casa. Quedé encontrarme con Manu en el shopping. Combinei com a Manu me encontrar no shopping. Tá? Então, o verbo quedar depende muito, mas não tem o mesmo significado nunca do português. Letra C, remedio es una palabra esdrújula, proparoxítona, por eso no lleva tilde, no. Todas as palavras na língua espanhola esdrújulas, proparoxítonas para vocês, sempre tem que levar acento. Pacífico, música, tá? São sempre acentuados. São as palavras mais fáceis de identificar. Por quê? Porque sempre tem acento. Uma delícia, é a palavra mais fácil de identificar. Hay es la primera persona del verbo haber. Voy a subir aquí solo para poder ver aquí. Letra D. Hay es la primera persona del presente de indicativo del verbo haber. No. ¿Tá? El verbo hay es un verbo que se utiliza en la tercera persona. Tercera persona, no primera. Extripar en el contexto es sinónimo de llenar. No, al contrario, el sinónimo es tirar. Todo lo que sea hay que extripar, es tirar, tá? Hay que tirar isso daí, tá bom? Y olha só, muchas gracias, hasta la próxima clase. Aqui termina, tá? Então, vou só sair daqui, vou voltar para vocês, tá? Gente, olha só, é só isso por hoje. Semana que vem, nós vamos dar uma olhadinha a las palabras de acentuação, tá? Oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, tá? Para que vocês possam praticar também. E vou trazer algumas outras questões relacionadas junto com acento diacrítico, para vocês ver que quando a gente fala de acentuação gráfica, não é que vai haver uma questão só perguntando de palabras esdrújulas y en otra que están preguntando acento diacrítico. No, geralmente cuando a gente fala de acentuación gráfica en la lengua española, junta todos os conteúdos, tá bom? Sim? Eu desejo a todos uma excelente semana e um abraço grande. A gente se encontra semana que vem. Tchau, muito obrigado por assistir a aula. Tchau, tchau.